Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cícero Thiago. Estou extremamente feliz de, pelo segundo ano consecutivo, participar desse maravilhoso programa, que é o Prolímpico, um programa de aperfeiçoamento de professores olímpicos, organizado pelo INPA. Em 2020, ele ocorreu em janeiro. A transmissão foi ao vivo, eu fiz a transmissão do auditório do INPA, mas devido às circunstâncias que estamos vivendo atualmente, o formato de 2021 será diferente, Vai ser um formato gravado, certo? Mas, certamente, depois que vocês assistirem esse vídeo, eu estarei lá interagindo com vocês nas mensagens que vocês podem deixar no vídeo, e a gente pode trocar inúmeras ideias sobre o que vai ser discutido nessa aula, tá? Eu escolhi um tema que eu particularmente gosto muito. É um tema de álgebra. Eu vou falar da fórmula da interpolação de Lagrange. Eu vou falar um pouco de diferenças finitas, o operador diferença. E eu vou falar de progressões aritméticas de ordem superior. Eu vou fazer uma conexão entre todos esses tópicos. Para mostrar o quanto que um programa como esse é extremamente importante para nós professores, eu estive há pouco tempo no PAPMEN, o Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio, também organizado pelo INPA. Foi a primeira vez que eu participei e estou extremamente feliz, espero estar nas próximas edições. Mas lá no vídeo do PAPMEN, se você assistiu, você me ouviu dizer que a minha história de professor, a minha carreira de professor, eu montei muitas das minhas aulas inspiradas em aulas que eu assisti no PAPMEN. Então, o PAPMEN, ele teve um papel extremamente importante na minha formação de professor. E certamente muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo também devem ter assistido o PAPMEN e certamente vão dizer que tem histórias semelhantes, de as aulas do PAPMEN de alguma forma terem ajudado a montar as suas aulas. E foi em uma aula do PAPMEN do grande professor Morgado, que não está aqui hoje com a gente, ele deu uma aula sobre polinômio interpolador de Lagrange, ou a fórmula da interpolação de Lagrange, que eu estou chamando hoje, E foi na aula do professor Morgado, do PAPMEN, não recordo o ano exatamente, que eu aprendi esse resultado que eu vou apresentar. E claro, com o tempo eu fui pesquisando, lendo livros e acabei visualizando muitas conexões, principalmente com progressões aritméticas de ordem superior. Vocês vão ver que eu vou resolver alguns problemas mais de uma vez, com soluções diferentes, usando a ideia apenas da fórmula da interpolação de Lagrange, mas usando também uma ideia de progressões aritméticas de ordem superior, claro, conectado com o operador diferença, que a gente vai ver lá nas diferenças finitas. E assim, espero que essa aula de hoje ela cause um impacto na vida de vocês, como aquela aula do professor Morgado causou na minha vida, tá? Basicamente, um brevíssimo resumo do que eu vou fazer hoje é que essa fórmula da interpolação de Lagrange, ela nos ajuda a encontrar polinômios desconhecidos em que você conhece apenas alguns pontos desse polinômio, certo? As imagens de alguns caras desse polinômio, certo? Então, isso aí é um brevíssimo resumo, eu vou fazer com muito mais detalhes isso aí, e claro que eu vou conectar isso aí com progressões aritméticas de ordem superior. O que eu vou fazer é tentar resolver a maior quantidade possível
de exercícios aqui. Eu vou mostrar a construção desse polinômio interpolador de Lagrange. Alguns teoremas eu vou enunciar, mas que para que a gente ganhe mais em problemas, eu vou priorizar os exercícios. Talvez um ou outro teorema eu apenas enuncie, tá? E essa aula, especificamente o que eu vou fazer hoje, está extremamente inspirado em um artigo que eu estou escrevendo com um amigo persa, o Navid Safai. A gente está escrevendo um artigo exatamente sobre isso. Fórmula da interpolação de Lagrange, diferenças finitas e progressões aritméticas de ordem superior. Ele vai ser publicado em breve numa revista de matemática, né? O Navid é um grande amigo e um matemático fantástico, e ele escreveu um livro sensacional de polinômios com o grande Tito Andreescu, né? Então, se você pesquisar aí na internet, acho que na editora XYZ, você vai encontrar o livro do Navid com o Tito Andreescu, que é um livro sensacional de polinômios, né? Claro, esse livro com foco nas Olimpíadas de Matemática, certo? E, além disso, já anunciando, né, ele vai lançar o volume 2 desse livro agora em maio. Então, assim, e disse que em 2022 vai lançar o volume 3. Então, olha a quantidade de coisas de polinômios que vocês vão ganhar com isso aí, certo? Então é isso. Eu realmente espero que vocês gostem dessa aula. Por favor, interajam, certo? Deixem os comentários na descrição do vídeo, né? Que eu vou estar interagindo com vocês bastante logo depois que o vídeo for liberado para o acesso de vocês, tá bom? E, claro, vocês podem também interagir comigo pelas minhas redes sociais. Eu tenho um Instagram que eu divulgo essencialmente coisas de matemática. O Instagram é @raio.ki, né? Ki é C-H-I e raio R-A-I-O, @raio.ki. E também tenho um canal de YouTube, né, que leva o mesmo nome, Raio Ki, certo? Então é isso. Mais uma vez, eu espero que vocês realmente gostem dessa aula e vamos começar a matemática mesmo, né? Então é isso aí. Vamos para a matemática? Antes de começar a matemática, eu gostaria de pedir compreensão de vocês com relação a possíveis barulhos externos que vão aparecer eventualmente durante a aula. Estou gravando na minha casa, né? Então, eu não tenho um isolamento acústico, né, perfeito. Na verdade, ele deixa muito a desejar. Eu estou num quarto da minha casa, né? Então, eventualmente, vocês vão ouvir um barulho de um carro passando, ou uma buzina, ou algum barulho que eventualmente apareça aqui na minha casa, o cachorrinho latindo, a minha filha falando, tá? É isso aí. São as consequências aí desse home office, né, que eventualmente vão aparecer. Então eu peço a compreensão, eu peço desculpas aí, né, se atrapalhar alguma coisa do áudio, tá? Mas eu vou tentar dar uma melhorada, né, na edição do vídeo para que esses barulhos externos eles desapareçam, tá bom? Então, agora sim, vamos à matemática. Estou enrolando demais, né? Muito bem, vamos ao nosso primeiro resultado, né? Vou falar da fórmula da interpolação de Lagrange, ou apenas o polinômio interpolador de Lagrange. E para mostrar que eu realmente aprendi isso em um vídeo do Pac-Man, numa aula do professor Morgado, vou fazer exatamente demonstração e construção exatamente como ele fez. Para mostrar que nós, professores, montamos nossas aulas inspiradas em aulas de outros professores que causaram impacto positivo na nossa vida,
ou claro, em livros que a gente acaba lendo durante a nossa vida, né? Então vamos lá. Ó. Primeiro eu vou enunciar o teorema. Ele diz que existe um único polinômio p de x com grau no máximo n, satisfazendo essas n mais 1 igualdades. O p de alfa 0 é beta 0, o p de alfa 1 é beta 1, até o p de alfa n igual a beta n. Claro, com uma informação extremamente importante, esses alfas, eles são 2 a 2 distintos. Tá? Isso vai ser extremamente importante lá na frente. Bom, esse é um teorema de existência e unicidade. Eu preciso exibir o polinômio e depois de exibir o polinômio, a gente tem que provar que de fato esse polinômio é único. Então a ideia do Lagrange foi a seguinte. Ele tenta escrever esse polinômio p de x como uma soma de n mais 1 polinômios de grau n. Esses polinômios que aqui estão, eles têm grau n. É claro que quando eu somar todos esses caras, o grau do polinômio resultante pode não ser n. Ele é no máximo n. Porque se você somar os coeficientes dos termos de maior grau, né, x elevado a n, essa soma pode eventualmente ser zero. Tá? Então o grau do polinômio p de x vai ser no máximo n, sabendo que todos esses têm grau n. Tá, mas o que são esses polinômios p0 de x, p1 de x até pn de x? Eu vou mostrar aqui como se constrói, por exemplo, o p0 de x e, na verdade, os outros serão construídos da mesma forma, com a mesma ideia. O p0 de x ele tem a seguinte característica. Quando eu substituir o x por alfa 0, ele vai dar beta 0. Mas se eu substituir o x por qualquer outro alfa, por alfa 1, por alfa 2 até alfa n, ele vai ser 0, ou seja, para todos os i's diferentes de 0. Então, vamos pensar assim. Se ele vai zerar do alfa 1 até o alfa n, para esses caras, e ele tem grau n, então é razoável você pensar que vai existir essa multiplicação aqui, ó, x menos alfa 1, x menos alfa 2, x menos alfa n. Todos esses caras vão ser raízes desse polinômio de grau n. Ou seja, eu conheço todas as raízes dele. Certo, mas tem uma informação adicional. A informação adicional é que para o alfa 0, ele tem que ser beta 0. Tá, então, se por exemplo, se eu tivesse apenas escrito x menos alfa 1, x menos alfa 2 até x menos alfa n, e não existisse esse beta 0 e esses caras de baixo, que eu vou já dizer por que eles existem, se você substituísse o x por alfa 0, ia dar alfa 0 menos alfa 1, alfa 0 menos alfa 2, alfa 0 menos alfa n, e eu quero que seja beta 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou exatamente determinar, ou escrever aqui embaixo, a imagem do alfa 0 nessa multiplicação daqui de cima. Se você olhar aqui embaixo, é exatamente colocar o alfa 0 no lugar do x, gerar a multiplicação que vai dar esse cara de baixo. Ah, Cícero, mas eu não corro o risco, por exemplo, de estar escrevendo um 0 no denominador? Não, porque o enunciado do teorema é muito claro. Ele diz que os alfas, eles são 2 a 2 distintos. Então, ok, esse cara aqui não é 0, então eu posso escrever aqui embaixo. Então, se você ignorar o beta 0, por enquanto, se você colocar x igual a alfa 0 ali em cima, o quociente vai dar 1. Mas eu quero que a imagem do alfa 0 seja beta 0. Aí eu multiplico por beta 0. Então agora, de fato, ó, substitua o x por alfa 0. Vai aparecer exatamente esse produto de baixo. A gente simplifica e fica o beta 0. E para qualquer outro alfa, do 1 até o n, isso aí vai dar 0, porque a gente tem exatamente esses fatores aqui. E todos os outros polinômios p1 de x, p2 de x até pn de x, que também vão ter grau n, eles serão construídos da mesma forma. Por exemplo, o p1 de x. Para x igual a alfa 1, ele vai dar beta 1. Para todos os outros alfas, ou seja, alfa 0, alfa 2 até alfa n, ele tem que ser 0. E aí você constrói da mesma forma. Você faz isso com todos, tá? E aí você gera todos esses caras, e aí você gerou o p de x, que é a soma de todos eles. Eu vou escrever o polinômio p de x na próxima lousa, né? E vou, inclusive, mostrar a unicidade, porque eu afirmei
que não só é possível exibir o polinômio, tá? Como a gente garante que ele é único. Então existirá um único polinômio com grau no máximo n, satisfazendo a essas n mais uma igualdades, ok? Então percebam que a gente quer encontrar um polinômio desconhecido, onde a gente conhece as imagens de alguns caras. Então, conhecendo as imagens de alguns caras, eu vou conseguir expressar esse polinômio. E vocês vão ver que a aplicabilidade desse resultado ela é sensacional, tá bom? Então na próxima lousa eu vou exibir o polinômio. O aspecto visual dele não é tão, digamos, simpático, não é? Assusta um pouco, principalmente se você for apresentar numa sala de aula para os seus alunos, ele é meio, sei lá, assustador, mas ele tem um poder muito grande. E depois que você se acostumar a usá-lo, você vai gostar de usar, certo? E aí, além de exibir esse polinômio, eu vou mostrar a unicidade. E aí a gente vai começar a brincar de fazer vários exercícios, ok? Então vamos para a próxima lousa? Vamos lá? Vamos exibir o polinômio e falar da unicidade, provar a unicidade. Seguinte, né? O polinômio p de x eu disse que ele era uma soma de n mais 1 polinômios, p0 de x mais p1 de x até o pn de x. Então eu vou usar a notação de somatório, p de x vai ser uma soma de polinômios de n mais 1 polinômios. Aqui eu estou escrevendo o pi de x. Qual que é a característica do pi de x? O pi de x com x igual a alfa i, ele vai dar beta i. E para todos os outros alfas ele zera. Então, por exemplo, perceba que não tem o fator em cima x menos alfa i. Ele vai zerar para o alfa 0, para o alfa i menos 1, para o alfa i mais 1 e para o alfa n. Ou seja, quando você multiplicar isso aqui vai dar um polinômio de grau n. Né? Embaixo tem exatamente alfa i menos alfa 0, alfa i menos alfa i menos 1, alfa i menos alfa i mais 1, até o alfa i menos alfa n. Isso aqui não corre o risco de ser zero, porque os alfas são 2 a 2 distintos, né? E aí o polinômio está exibido, tá? Se você colocar x igual a alfa 0, vai zerar, ou seja, esses caras são todas raízes, mas se você colocar o x igual a alfa i, essa expressão de cima vai ser igual a de baixo, vai cortar e vai sobrar o beta i, certo? Então, ok, meu polinômio está exibido, como eu falei, o aspecto visual dele não é simpático, né? A pessoa vai ter que se acostumar um pouquinho a olhar para ele, né? Mas eu preciso provar a unicidade, né? Então como é que eu provo a unicidade? Eu vou assumir que existe um outro polinômio que é de x que satisfaz as mesmas características do p de x. O que significa satisfazer as mesmas características do p de x? Ele tem grau no máximo n e ele vai satisfazer aquelas n mais 1 igualdades. O q de alfa 0 vai ser beta 0, o q de alfa 1 vai ser beta 1, até o q de alfa n igual a beta n, certo? Uma vez assumindo a existência do q de x, eu vou gerar um polinômio t de x, que é a diferença p de x menos q de x. Como o p de x tem grau no máximo n e o q de x tem grau no máximo n, a diferença vai ter grau no máximo n, tá? Mas, por exemplo, quanto que vai ser o t de alfa 0? Se você substituir o x por alfa 0, o t de alfa 0 é p de alfa 0 menos q de alfa 0. Só que o p de alfa 0 é beta 0 e o q de alfa 0 é beta 0. Então essa diferença aí vai dar 0. Assim como o t de alfa 1 vai ser 0 e o t de alfa n vai ser 0. Então a gente tem, por exemplo, que o t de x, tá, é um polinômio com grau no máximo n, mas ele tem n mais 1 raízes. Isso faz com que esse polinômio seja um polinômio identicamente nulo. Com isso, o p de x tem que ser idêntico ao q de x. Então eu não consigo gerar um outro polinômio, tá, diferente do p de x, que satisfaz as mesmas características do p de x. Então a gente acabou provando a unicidade e agora vem a parte legal. Vou fazer um conjunto de problemas bem interessantes. Eu vou começar com problemas um pouco mais simples, mas vocês vão ver que o grau de dificuldade ele vai subindo aos poucos, tá bom? Ok? Então vamos à próxima lousa.
Então, vamos ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo é de um problema que apareceu numa competição chamada Mandelbrot, em homenagem àquele matemático que estudou os fractais, né? Mas problema simples. Aí um aluno vai dizer assim: ah, professor, mas espera aí, o senhor vai usar esse resultado, é que nem matar uma formiga com um tiro de canhão, né? Calma, eu estou só introduzindo o negócio. Lá na frente eu vou precisar fortemente dele para fazer outros problemas. Eu quero introduzir a ideia, quero que você aprenda a usar. Seja p de x um polinômio de grau 2, tal que o p de 0 é cosseno ao cubo de 10 graus, o p de 1 é cosseno de 10 graus vezes seno ao quadrado de 10 graus, e p de 2 é 0, eu quero saber o valor do p de 3. Esse problema ele tem uma interdisciplinaridade aí, né? Ele parece um pouco de trigonometria também. Na verdade, ele tem um apelo trigonométrico muito grande. A gente vai precisar de os conhecimentos básicos de trigonometria, né? Vamos exibir o polinômio, tá? Vamos pensar assim, ó. Quem é que vai fazer o papel do meu alfa zero? Quem vai fazer o papel do alfa zero é o zero. Quem vai fazer o papel do beta zero é o cosseno ao cubo de 10 graus. Quem vai fazer o papel do alfa 1 é o 1. Quem vai fazer o papel do beta 1 é o cosseno de 10 graus, seno ao quadrado de 10 graus. Quem faz o papel do alfa 2 é o 2 e do beta 2 é o 0. Então vai aparecer, esse aqui é o beta 0. Aí não vai aparecer x menos alfa 0 em cima, ou seja, não vai ter x menos 0. Tem x menos 1 e x menos 2. E embaixo tem o alfa 0 menos alfa 1, alfa 0 menos alfa 2, ou seja, 0 menos 1, 0 menos 2. Próximo cara, esse aqui quem é? O beta 1. Então não vai ter o x menos alfa 1, ou seja, não vai ter o x menos 1. Tem x menos 0 e x menos 2. E embaixo o menos 0 menos 2. E por fim, esse aqui é o beta 2. Não vai ter o x menos 2, tem x menos 0, x menos 1, e embaixo 2 menos 0, 2 menos 1. Maravilha! Aqui é um zero. Vamos dar uma ajeitada no polinômio para que a gente, na próxima lousa, calcule o p de 3. Tá? Vamos lá. Se você fizer a continha aqui, isso aqui é menos 1, isso aqui é menos 2, esse produto vai ser 2, então vai ficar cosseno ao cubo de 10 graus sobre 2, vezes x menos 1, vezes x menos 2. Esse cara aqui é 1, esse cara é menos 1, portanto, a gente vai ficar com menos cosseno de 10 graus, seno ao quadrado de 10 graus. Bom, aqui poderia ter escrito só x, né? E x menos 2, tá? Na próxima lousa, eu vou calcular o p de 3. Só que o problema agora deixou de ser um problema de álgebra de polinômios e vai se transformar num probleminha de trigonometria, tá? Isso não vai acontecer em todos não, a gente vai focar na álgebra. É que esse exemplo ele tem um apelo trigonométrico. Mas, um comentário que eu acho pertinente, talvez algum aluno, se você for apresentar isso numa aula, um aluno vai dizer assim, mas professor, não seria melhor eu chamar o p de x de ax ao quadrado mais bx mais c e substituir o x por 0, o x por 1, o x por 2, montar um sistema de 3 equações de 3 variáveis, encontrar o polinômio e calcular o p de 3? É possível, você pode fazer isso aí. Não estou dizendo, nem quero ter a ambição de que essa solução seja a mais elegante, né, ou a mais curta ou a mais longa. Não. A ideia aqui é apresentar uma nova ideia, certo? E eu quero que você comece a ter intimidade em escrever o polinômio dessa forma. Percebam que a gente tem um polinômio desconhecido e a gente conhece, por exemplo, a imagem de 3 caras, né? Então, o nosso teorema que a gente enunciou e provou diz que se eu tiver essas 3 informações, ou seja, a imagem de 3 números, no caso eu tenho do 0, do 1 e do 2, vai existir um único polinômio com grau no máximo 2, porque eu tenho 3 informações, que vai satisfazer isso aí. Ele já disse que o nosso polinômio tem grau 2, então a gente já diz o seguinte, olha, esse polinômio é único, tá? Então na próxima lousa vamos calcular o p de 3, belezinha? Muito bem, né? Vamos agora terminar o nosso problema.
aqui está o nosso polinômio que a gente já tinha descoberto na lousa anterior. E como prometido, eu vou calcular o P de 3. Então, basta substituir o x por 3. Então, o P de 3, cosseno ao cubo de 10 graus sobre 2, 3 menos 1, 3 menos 2, menos cosseno de 10 graus, seno ao quadrado de 10 graus, 3, 3 menos 2. Bom, ajeitando tudo, você vai ter cosseno ao cubo de 10 graus, menos 3, cosseno de 10 graus, seno ao quadrado de 10 graus. O problema agora é puramente trigonométrico. A gente pode colocar cosseno de 10 graus em evidência, a gente obtém isso. A gente vai usar a famosíssima relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de 10 graus é 1 menos cosseno ao quadrado de 10 graus. Um algebrismo ali nos diz que o P de 3 é 4 cosseno ao cubo de 10 graus menos 3 cosseno de 10 graus. Né? Aí você lembra lá das suas aulas de trigonometria que o cosseno de 3x é 4 cosseno ao cubo de x menos 3 cosseno x. Portanto, o P de 3 é cosseno de 30 graus, né? Porque o nosso x ali é o 10 graus. E aí o P de 3 é raiz quadrada de 3 dividido por 2. De fato, né? Se eu tivesse mostrado aquele resultado com o único intuito de resolver esse problema ou outros problemas desse tipo, talvez você pudesse dizer assim, bem forte, né? Você quer matar uma formiga com um tiro de canhão, tá? Mas não, a gente vai ver o poder disso aí em outros problemas, tá? Problemas que não são tão simples como esse daí, certo? Então, vamos ao nosso próximo exemplo, ok? Vamos ao exemplo de número 2. Eu sou muito fã desse problema. É um problema bem legal. Certamente ele é um problema com um grau de dificuldade bem maior do que o primeiro. Ele apareceu numa competição que tem lá nos Estados Unidos chamada AIME, tá? Seja P de x igual a x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Para quantos polinômios Q de x existe um polinômio R de x de grau 3, tal que P de Q de x é igual a P de x vezes R de x, tá? O polinômio P de x está muito bem definido, né? Se você olhar, ele é x menos 1 vezes x menos 2 vezes x menos 3. Então, na verdade, eu sei quem são as suas raízes. 1, 2 e 3 são as raízes de P de x. Tá, o que eu vou fazer agora é, nessa igualdade, substituir o x por 1, 2 e 3. Quando eu fizer isso, a gente vai ter P de Q de 1 igual a P de 1 vezes R de 1. Mas P de 1 é 0, porque 1 é raiz. Então, P de Q de 1 é 0. P de Q de 2 é P de 2 vezes R de 2. Mas o P de 2 é 0. Então, o P de Q de 2 também vai ser 0. Da mesma forma, o P de Q de 3 vai ser 0. Então, né, como as raízes de P são 1, 2 e 3, o Q de 1 vai assumir um desses três possíveis valores. Ou ele é 1, ou ele é 2, ou ele é 3. Da mesma forma o Q de 2, da mesma forma o Q de 3. Certo? Mas aí, ele dá uma informação, uma única informação a respeito do polinômio R de x. Ele diz que o polinômio R de x tem grau 3. Então, se você olhar, ó, P de Q de x é igual a esse produto. O P de x tem grau 3, o R de x tem grau 3, o grau da multiplicação de dois polinômios vai ser a soma dos graus. Então, esse cara aqui tem grau 6, então esse cara tem grau 6. Mas o P, ele tem grau 3. P de Q de x tem grau 6 e o P tem grau 3. Necessariamente o Q vai ter que ter grau 2. Tá? Então, maravilha. Olha, o Q de x será um polinômio de grau 2. Mas aí eu vou ter 3 informações a respeito de um polinômio desconhecido de grau 2. Então, essas 3 informações, pelo teorema do polinômio interpolador de Lagrange, né, eu posso afirmar que esses 3 caras definirão um único polinômio com grau no máximo 2. Atenção, hein? O Q de x, ele tem que ser de grau 2. Mas o fato de eu ter Q de 1, Q de 2 e Q de 3, tá? Eu vou ter um único polinômio, mas eu não garanto que ele vai ser de grau 2. Isso é um ponto interessante, tá? Então a gente vai ter que analisar isso com calma. O problema agora, ele vai ter uma pegada combinatória. Por que ele vai ter uma pegada combinatória? Porque, veja bem, ó, eu vou ter
Vou pensar numa tripla Q de 1, Q de 2, Q de 3. Cada tripla dessa, né, define um único polinômio com grau no máximo 2. A gente já sabe disso. Só que, quantas possíveis triplas eu vou ter? Ora, o Q de 1 pode assumir 3 possíveis valores, o Q de 2 pode assumir 3 possíveis valores e o Q de 3 também. Então, pelo princípio fundamental da contagem, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3, 27 triplas. Então, eu vou ter, no máximo, 27 polinômios com grau no máximo 2. Atenção, com grau no máximo 2. Será que todos esses polinômios serão de grau 2? A gente vai ver que não. 27 vai ser uma cota superior. E exatamente a pergunta dele é, para quantos polinômios Q de x? Então agora a gente vai determinar essa quantidade exata, mas por enquanto a gente tem uma cota superior. A gente sabe que são 27 possíveis triplas Q de 1, Q de 2, Q de 3. Cada tripla define um único polinômio de grau no máximo 2. Então a gente vai ver se todos esses polinômios são de grau 2. Vamos ver que não. A gente vai descartar alguns deles e vai descobrir exatamente quantos são os polinômios, ok? Então, na próxima lousa a gente vê essa quantidade. Muito bem, né? Vamos terminar aí a nossa solução. O que eu vou fazer? Eu sei que aqueles três caras, o Q de 1, Q de 2, Q de 3, eles determinam um só polinômio de grau no máximo 2. Vamos exibir usando a fórmula da interpolação de Lagrange. Está aqui. O Q de x vai ser Q de 1, x menos 2, x menos 3, dividido por 1 menos 2 menos 3. Q de 2, x menos 1, x menos 3, 2 menos 1, 2 menos 3. Q de 3, x menos 1, x menos 2, 3 menos 1, 3 menos 2. A gente dá uma ajeitada aqui, né? Isso aqui vai dar 2, esse produto. Esse produto aqui vai dar menos 1. Esse produto aqui vai dar 2. Eu desenvolvo essa multiplicação. E aí você percebe o seguinte. Qual que vai ser a cara do coeficiente de x ao quadrado quando eu distribuir? Olha, esse cara vai multiplicar o x ao quadrado. Esse cara multiplica o x ao quadrado. Esse cara multiplica o x ao quadrado. Então o coeficiente do x ao quadrado é isso aqui. Só que eu gostaria que ele fosse diferente de zero. Porque eu quero que o meu polinômio seja de grau 2. Então, o coeficiente do x ao quadrado é diferente de zero somente se o Q de 2 é diferente da média aritmética de Q de 1 e Q de 3. Só que o que acontece? Eu vou mostrar agora as triplas que não determinam polinômios de grau 2. Se esses três caras forem iguais, né? Ou seja, se o Q de 1 for igual ao Q de 2, que for igual ao Q de 3, então a gente vai ter três possíveis triplas aí. De fato, o 1 ele é 1 mais 1 sobre 2, o 2 ele é 2 mais 2 sobre 2, e o 3 ele é 3 mais 3 sobre 2, certo? E tem mais duas triplas que não funcionam. 1, 2, 3, 3, 2, 1. De fato, né? O 2 é 1 mais 3 sobre 2 e também é 3 mais 1 sobre 2. Então essas 5 triplas não determinarão polinômios de grau 2. Lembra, o resultado diz que 3 caras determinam um único polinômio de grau no máximo 2. Só que ele não precisa ser de grau 2. Esses 5 caras aqui, essas 5 triplas, não determinarão polinômios de grau 2. A gente tinha que a cota superior era 27, a gente vai descartar 5, então o total de polinômios Q de x é 22. Então esse problema é um problema bem legal. A gente tem uma pegada de combinatória também, e a gente precisou usar essa ideia do teorema de Lagrange, né? Do teorema do polinômio interpolador de Lagrange, porque a gente sabe que as três informações iriam determinar um único polinômio de grau no máximo 2. A gente também usou a fórmula para exibir o polinômio, tá? E uma pegada forte de combinatória também. Então, um problema muito bonito. Certamente vocês vão dizer que o grau de dificuldade desse problema é consideravelmente maior do que o anterior. E é isso que a gente vai fazer agora, né? A gente vai aumentar o sarrafo agora, né? A gente vai aumentar a altura do sarrafo, ok? Então vamos ao nosso terceiro exemplo. Agora vamos a um problema bem mais difícil, né? Se f é um polinômio de grau n, tal que o f de i é 2 elevado a i, com i assumindo os valores do 0 até o n, ou seja, o f de 0 é 2 elevado a 0, o f de 1 é 2 elevado a 1, até que o f de n é 2 elevado a n. Ele quer o valor de f de n mais 1. Então, vamos lá. Quais são as minhas informações? Eu tenho um polinômio de grau n,
e eu tenho n mais uma informações a respeito desse polinômio. Esse polinômio é desconhecido, mas eu tenho conhecimento de n mais 1 informações a respeito dele. O teorema que a gente provou no início da aula, ele diz que vai existir um só polinômio com grau no máximo n. Então, se a gente encontrar o polinômio de grau n, certo? Ele é único. E aí a gente vai conseguir determinar o valor do f de n mais 1. Então a gente vai usar a fórmula da interpolação de Lagrange para expressar o nosso polinômio, né? Então o f de x vai ser somatório. Lembra, aqui vai ser o nosso beta-i, né? E esses caras aqui vão ser os alfas, né? O alfa 0, o alfa 1, o alfa i menos 1, o alfa i mais 1, o alfa n, né? Só que aqui a gente vai ter 0, 1, i menos 1, i mais 1 até o n. Então, de fato, ó, não existe o fator ali em cima x menos i, né? Porque essa daqui é a parcela i, tá? E aí embaixo, claro, não vai ter o i menos i, senão a gente teria um zero no denominador. Então esse é o nosso polinômio exibido. Então a gente vai melhorar bastante a cara dele para que em seguida a gente faça a substituição do x por n mais 1, certo? O que é que dá para melhorar? Eu vou eliminar esses colchetes aqui, então fica x menos i mais 1, x menos i menos 1. Aqui a gente vai ter i menos 1 até o 1, ó, isso aqui é 1. Só que esse cara aqui é menos 1, aí depois vai ter i menos i mais 2, que é o menos 2, até o i menos n. Só que o i menos n eu posso enxergar como menos n menos i. Por que isso, Cícero? Porque todos esses caras são negativos. Eu tenho n menos i fatores, tá? Então eu vou extrair de cada um deles um fator menos 1. Então eu vou ter um fator aqui, ó, menos 1 elevado a n menos i. Esse produto é o conhecido i fatorial. E o produto que vai restar quando eu tirar os fatores menos 1 vai ser n menos i fatorial. Ok, a gente já tem o polinômio no ponto para que a gente substitua o x por n mais 1, certo? E aí na próxima lousa a gente vai encerrar o problema. Então o polinômio está exibido, né? Acho que é a melhor cara que ele pode ter. E aí agora a gente vai calcular o f de n mais 1. Só que um comentário, né? Tá vendo esse fatorzinho menos 1 elevado a n menos i? Isso, na verdade, é um fator 1 ou menos 1, né? Que, na verdade, ele vai contribuir na parcela com um sinal de menos ou um sinal de mais. Então, não tem problema se eu arrastar esse cara para cá, porque ele é 1 ou menos 1. Na verdade, o comportamento dele é só determinar o sinal que vai aparecer na frente da parcela. Então eu vou arrastar esse fatorzinho aqui para o lado do 2 elevado a i. Então vocês vão vê-lo na próxima lousa nessa posição, ok? Então aqui a gente já vê que é um problema que tem um grau de dificuldade maior do que o primeiro, né? O segundo já era um problema onde a gente tinha uma outra pegada e a gente precisou lá no final da ideia. Aqui é um problema de aplicação direta. Assim, agora, fazendo comparação do exemplo 1 com o exemplo 3, né? Você vai dizer, nossa, aquele exemplo 1, de fato, você mostrou um resultado forte para resolver um problema que não é tão difícil. Agora não. Agora a gente vai ver, né, a gente está vendo um problema bem mais difícil e a aplicação desse resultado. O problema 1 e esse problema aqui, o exemplo 1 e esse exemplo, quando a gente chegar lá em progressões aritméticas de ordem superior, eu vou refazê-los, tá? Com uma outra ideia para aumentar o seu leque de ideias, ok? Então agora a gente vai para a próxima lousa para terminar o nosso problema. Muito bem, eu fiz a substituição, troquei o x por n mais 1, a gente vai obter essa expressão. Quando você substituir o x por n mais 1, no numerador vai aparecer isso aqui, certo? Aí, quando você olha para esse produto, você vai sentir falta aqui do fator n mais 1 menos i. Porque se esse fator existisse, a gente teria em cima o n mais 1 fatorial. A pergunta é, será que eu posso multiplicar em cima e embaixo por n mais 1 menos i? Eu só posso fazer essa multiplicação, né, que eu quero multiplicar em cima e embaixo para não alterar o valor de cada parcela. É óbvio que esse n mais 1 menos i ele muda o valor
toda vez que eu pulo de parcela, né? Porque o i vai assumir todos os valores do 0 ao n, né? Inteiros do 0 ao n. Então esse cara aqui não pode ser 0, mas não corre o risco de ser 0, porque o maior valor que o i pode assumir é n. Então o menor valor que isso aqui pode assumir é 1, certo? Então eu posso fazer essa multiplicação. E aí eu ganho em cima n mais 1 fatorial, e quando eu juntar esses dois, eu ganho embaixo o n mais 1 menos i fatorial. E esse cara é um binomial. Então o f de n mais 1 agora está com essa cara. Está começando a ter uma cara melhor. Eu vou recordar um resultado de binômio de Newton. A mais b elevado a n mais 1 é exatamente isso aqui, né? Somatório com o i começando do 0 até o n mais 1. N mais 1 escolhe i. A elevado a i, b elevado a n mais 1 menos i. Quando você olha para cá, parece, né? O que está faltando? Tem essencialmente dois problemas. Um está aqui, porque a minha soma termina no n mais 1, que está terminando no n. E aqui, ó, nesse fatorzinho, é para ter n mais 1 menos i. Então eu preciso resolver esses dois problemas. O primeiro que eu vou resolver é esse aqui. Porque é simples eu colocar um mais 1 aqui nesse expoente. Porque a base dessa potência é menos 1. Então você multiplica todo mundo por menos 1. Aí você obtém isso aqui, ó. Tá? Apareceu lá, o n mais 1 menos i. Como é que eu corrijo isso aqui? Na verdade, eu só preciso adicionar a última parcela. A última parcela é aquela em que o i vai assumir o valor n mais 1. Então fica o n mais 1 escolhe n mais 1, 2 elevado a n mais 1 e menos 1 elevado a 0. Ou seja, 2 elevado a n mais 1. Então eu coloco, mas espera aí, eu coloquei essa parcela, eu tenho que tirar, então eu tenho que tirar 2 elevado a n mais 1. Isso aqui agora ficou um binômio de Newton perfeito, né? O meu a daqui é o 2, o meu b é o menos 1, então eu tenho 2 mais menos 1 elevado a n mais 1, certo? Que na verdade isso aqui é 1, tá? Então a gente descobre que o f de n mais 1 é 2 elevado a n mais 1 menos 1. Problema difícil, tá? Mas é um problema muito legal. Eu acho que agora você sente que, Cícero, eu concordo que essa fórmula da interpolação de Lagrange, ela tem seu valor. Essencialmente foi uma aplicação imediata da fórmula da interpolação, certo? Porque ela cumpre exatamente o papel prometido, né? Eu tenho um polinômio desconhecido, eu não conhecia o polinômio f de x, mas eu conhecia, né, a imagem de n mais 1 caras. Então, como eu queria um polinômio de grau n, a imagem desses n mais 1 caras nos dará um polinômio com grau no máximo n, um único polinômio com grau no máximo n. Então, de fato, esse resultado ele é extremamente significativo, importante, e foi uma aplicação imediata. Só que já já a gente vai começar a falar de progressões aritméticas de ordem superior. Quando eu começar a falar de progressões aritméticas de ordem superior, eu vou fazer uma conexão, eu vou apresentar um teorema que faz uma conexão entre a fórmula do termo geral de uma PA de ordem K e um polinômio, tá, de grau K. E aí a gente faz a junção dos dois resultados. E aí com isso, para mostrar exatamente essa conexão, eu vou resolver de novo esse problema com a ideia das progressões aritméticas de ordem superior e o primeiro problema. E claro, resolverei outros, tá? Outros problemas com a ideia de progressões aritméticas de ordem superior. Vou criar uma... não vou criar não. Eu vou mostrar uma definição que já existe, né, que é a definição do operador diferença, que vai servir para simplificar as notações que a gente for usar lá nas progressões aritméticas de ordem superior, ok? Então, vamos continuar a nossa aulinha, tá bom? Bom, uma maravilhosa conclusão que a gente pode tirar do exemplo anterior é que se p de x é um polinômio de grau n, então a gente pode escrever o p de n mais 1 como sendo uma combinação linear de p de 0, p de 1 até p de n, né? O p de n mais 1 vai ser a0 p de 0, mais a1 p de 1 até a n p de n, em que
A0, A1 até a N são constantes. Então isso, se você olhar, por exemplo, para a resolução do problema anterior, a gente consegue ver isso aqui. Tá? Muito bem, agora a gente muda um pouquinho o rumo da coisa. A gente vai misturar agora polinômios com sequências. Primeiro eu vou olhar para as sequências, vou definir algumas coisas e depois a gente faz a conexão entre os dois tópicos. Tá? Eu vou falar do operador diferença, certo? Defino uma sequência N e a partir daí eu vou chamar de delta um operador diferença. Então será definido o operador diferença representado simbolicamente pela letra grega maiúscula delta. Então eu defino uma nova sequência, delta N, tal que delta N é a N mais 1 menos a N, certo? E aí eu posso, a partir dessa definição, definir, por exemplo, que o delta 2 de AN é o delta de AN mais 1 menos o delta de AN. E claro, de uma maneira mais geral, o delta elevado a K de AN, o delta K de AN, é o delta K menos 1 de AN mais 1 menos o delta K menos 1 de AN. Isso vai ser extremamente útil até como uma simplificação nas resoluções, certo? Eu vou introduzir agora, definir o que é uma progressão aritmética de ordem superior. Né? Primeiro eu defino o que é uma progressão aritmética de segunda ordem e depois a gente estende isso aí para ordens superiores. E eu também queria fazer o seguinte, né? Eu queria, além de montar uma aula de matemática aqui para vocês, né? Eu também quero sugerir algumas leituras, que eu acho que isso é extremamente importante. Né? Vocês são professores que têm interesse de trabalhar com Olimpíadas e é importante vocês terem conhecimento de boas literaturas. Existe um livro, né? Vou pegar ele aqui, que é um livro publicado pela Sociedade Brasileira de Matemática, da coleção Profmat, do Profmat, né? E o livro de Matemática Discreta, do grande Augusto Morgado e do professor Paulo César Pinta Carvalho, que tem uma discussão completíssima sobre progressões aritméticas de ordem superior e a conexão com polinômios, tá? Então, professores, aqui uma boa recomendação de leitura, tá? É o livro de Matemática Discreta, da coleção do Profmat, certo? É um livro da Sociedade Brasileira de Matemática, que tem uma discussão fantástica. Então, vai ser a primeira sugestão de leitura que eu vou fazer aqui na aula. Vou fazer mais algumas no finalzinho da aula e, claro, como eu falei, eu estou escrevendo um artigo com um amigo persa, um matemático persa, o Navid, e também vai ser um material que vocês vão poder ler assim que ele for publicado. Né? Vocês vão ver que eu vou soltar isso nas minhas redes sociais. Tá? E, de novo, eu peço que vocês interajam comigo quando sair o vídeo. Né? Vocês podem comentar o vídeo, fazer críticas, né? O que foi que vocês não gostaram, o que foi que vocês gostaram. Né? E aí nessa troca de ideias eu posso oferecer mais fontes de estudo. Professores, é extremamente importante, né? E aí não só professores olímpicos, mas professores de uma maneira geral, ensino médio, ensino fundamental, que nós, professores, estejamos sempre nos capacitando, melhorando a nossa formação. Esses programas de aperfeiçoamento de professores são muito bons, tá? Como eu falei, fazem parte da minha formação de professor de matemática, tá? Então, é importante que vocês continuem lendo, continuem aprendendo, mas é claro, às vezes você quer iniciar um projeto olímpico na sua escola, vários colegas professores às vezes me procuram e ficam um pouco perdidos por onde começar, por exemplo, bons materiais para que você possa estudar e preparar suas aulas, procurar bons problemas. Né? Pegando um gancho do que eu acabei de falar sobre colegas professores que me procuram para falar sobre iniciação de projetos em escolas que trabalham, um matemático brasileiro conterrâneo meu, o Emanuel Carneiro, né, que é um pesquisador do INPA, ele
fez uma palestra na Bienal da SBM em 2004 sobre como montar um projeto de Olimpíadas na sua escola. Ele deu uma reformulada nesse material e no site da OBM tem o PDF disso aí. Cara, excelente, com sugestões de leitura, né? Como você deve montar uma carga horária adequada, uma programação para cada série. Então, assim, seria uma outra sugestão que eu daria. E no transcorrer aqui da aula eu vou dar mais sugestões de leitura, assim como o livro de matemática discreta do Prof. Mate. Ok? Então, vamos continuar para mais definições. Vou mostrar o teorema que faz a conexão entre progressões aritméticas de ordem superior e polinômios, e para a gente caminhar aí para finalizar a nossa aula, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Vamos falar das progressões aritméticas de ordem superior. Vamos definir. A sequência n será uma progressão aritmética de ordem 2 se somente se a sequência ΔN, né, for uma progressão aritmética tradicional. Lembrar que ΔN é a n mais 1 menos a n. Então, quando você fizer a diferença de termos consecutivos, você vai gerar uma nova sequência, que no caso vai ser uma PA. Um exemplo, te dou essa sequência aqui, 1, 3, 6, 10, 15, 21 e assim sucessivamente. Isso aqui vai ser uma PA de ordem 2. Por quê? Porque a sequência ΔN, se você fizer o A2 menos A1, vai dar esse cara, o A3 menos o A2 vai dar esse cara, o A4 menos o A3 dá esse cara, ou seja, a sequência ΔN, né, gerada pela diferença de termos consecutivos, é uma PA. Agora eu dou uma definição um pouco mais geral, né? A sequência AN vai ser uma progressão aritmética de ordem K, né? Vou apagar aqui, de ordem K, se e somente se ΔN for uma PA de ordem K-1, ok? Bom, agora o teorema, né, é extremamente importante, que eu vou usar agora bastante daqui para frente, que diz o seguinte: a sequência n vai ser uma PA de ordem K se somente se a n for um polinômio de grau K na variável n. Ou seja, se somente se a expressão, a fórmula do termo geral dessa sequência for um polinômio de grau K na variável n, certo? A demonstração desse teorema você encontra bonitinha no livro aqui de matemática discreta, tá? Eu vou passar para os exemplos, que eu acho que tem alguns bons exemplos para a gente fazer e otimizar o tempo. E eu também quero incentivar vocês a lerem um pouquinho, tá bom? Então, vamos agora para alguns exercícios onde eu vou aplicar esse resultado, ok? Vamos agora usar o teorema que eu apresentei na lousa anterior para resolver esse problema aqui. Esse problema é da competição de matemática AIME, sejam x1, x2 até x7 números reais que satisfazem esse sistema de equações: x1 mais 4x2 mais 9x3 mais 16x4, 25x5, 36x6, 49x7 igual a 1. Aí a gente dá uma puxada nos coeficientes, né? 4x1 mais 9x2 mais 16x3, aí a gente vai vir até o 64x7 igual a 12. Puxa mais um pouquinho os coeficientes: 9x1 mais 16x2 mais 25x3 até o 81x7, isso aqui é 123. E eu quero o valor da expressão onde a gente dá mais uma puxada nos coeficientes: 16x1 mais 25x2 até o 100x7. Ok? Bom, como é que a gente resolve esse problema? Eu vou definir um polinômio de grau 2, que é esse aqui, ó. P de x, né, vai ser x mais 7 ao quadrado, x7, x mais 6 ao quadrado, x6, até o x mais 1 ao quadrado, x1. Ok? Vai ter um polinômio de grau 2. Mas aí olha que interessante aqui, né? Se você substituir o x por zero, a gente obtém exatamente essa expressão aqui. E essa expressão ela vale 1. Se você substituir o x por 1, a gente tem essa expressão aqui que vale 12. Aí se você substituir o x por 2, 123. E eu quero o p de 3. Mas espera aí. Esse é um polinômio de grau 2. Então a gente viu
que uma sequência numérica vai ser uma PA de ordem K somente se a lei de formação dessa sequência for um polinômio de grau K na variável n. Então, eu vou pensar da seguinte maneira, eu vou pensar na sequência P de 0, P de 1, P de 2, P de 3 até P de n. Essa sequência de P's, tá? No caso, na variável n, ela vem de um polinômio, né, quadrático, ok? Se ela vem de um polinômio quadrático, ela necessariamente vai ser uma PA de ordem 2, ok? Então a gente tem que P de 0, P de 1, P de 2, P de 3 será uma PA de ordem 2. Aí agora, na próxima lousa, eu vou essencialmente usar a ideia do operador diferença para que a gente possa resolver o problema. Porque na hora que a gente fizer a operação do operador diferença, né, a sequência ΔP, ela vai ser uma PA. E aí, claro, se ela é uma PA, a gente sabe trabalhar bem com termos de uma PA simples, ok? Então agora a gente está começando a entender como que a gente vai usar aquele teorema. É claro que a gente poderia usar o teorema do polinômio interpolador de Lagrange, né? Eu tenho 3 informações, a gente tem um polinômio de grau 2, vai existir um único polinômio que satisfaz isso aí, e a gente tem condição de calcular o P de 3. A gente, inclusive, né, viu que, no caso, o P de 3 aí vai ser uma combinação linear do P de 0, do P de 1 e do P de 2. Ok? Então, na próxima lousa, a gente encerra esse problema. Ok? Então, a gente viu que a sequência P de 0, P de 1, P de 2, P de 3 vai ser uma PA de ordem 2, porque ela é definida através de um polinômio de grau 2, certo? Espera aí, mas o P de 0 é 1, o P de 1 é 12, o P de 2 é 123 e eu quero saber o P de 3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou gerar a sequência a partir do operador diferença. O ΔP de 0 vai ser esse menos esse, né? 12 menos 1, que é 11. O ΔP de 1 vai ser esse menos esse, que é 111. E o ΔP de 2 vai ser esse menos esse, que é P de 3 menos 123. Se eu aplicar mais uma vez o operador diferença, é estranho, PA de ordem 0, só que na verdade é uma PA constante, né? É exatamente a razão dessa PA de ordem 1. Só que a gente vai ter o ΔP de 0, que vai ser esse cara menos esse, que no caso vai dar 100. E o ΔP de 1 vai ser esse cara menos esse, que é P de 3 menos 234. Só que esses dois caras são iguais, né? Porque é a razão da progressão aritmética de cima. Então, se eles são iguais, a gente descobre que o P de 3 é 334, tá? Então, bom problema, onde a gente fez a conexão aí de polinômios, né, com PAs de ordem superior. Mas a gente sabe também que a gente poderia ter usado polinômio interpolador de Lagrange. Vou voltar para o exemplo 1, aquele exemplo de trigonometria. A gente tinha um polinômio de grau 2, aí a gente tinha o P de 0, o P de 1, o P de 2, ele queria o P de 3. Né? Essa sequência aqui que eu gerei, né, ela veio de um polinômio de grau 2. Então, essa sequência aqui vai ser uma PA de ordem 2. Né? Tá, se ela é uma PA de ordem 2, na hora que eu fizer a sequência das diferenças, a gente vai ter uma PA. Se eu aplicar mais uma vez a sequência das diferenças, a gente vai ter uma constante. Então, se eu fizer esse cara menos esse, dá isso aqui. Se eu fizer esse cara menos esse, dá isso aqui. Esse número e esse número representam a razão da PA da linha de cima. Eles são iguais, a gente faz as substituições. Né? O P de 2 era 0, o P de 1 era cosseno de 10 graus vezes seno ao quadrado de 10 graus, o P de 0 era cosseno ao cubo, e aí a gente obtém isso aqui, e aí o restante da solução é exatamente igual ao que a gente fez lá, é puramente trigonometria, ok? Vamos agora para aquele problema lá das potências de 2, né? Vamos resolvê-lo usando essa ideia de progressões aritméticas de ordem superior, tá bom? Então, vamos agora ao exemplo 3, né? A gente vai voltar. Lembra que a gente tinha um polinômio de grau n, que era o f de x, que era desconhecido, mas eu sabia os valores do f de 0 até o f de n, eu queria o f de n mais 1. Né? Então, se ele é um polinômio de grau n, essa sequência gerada por f de 0, f de 1, f de 2,
bom, até o f de n mais 1, vai ser uma PA de ordem n, porque o meu polinômio tem grau n. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o operador diferença. Aí, quando eu uso o operador diferença, eu gero uma PA de ordem n menos 1. Então, esse menos esse vai ser o delta f de 0, que vai ser, bom, se você fizer esse menos esse, dá 2 elevado a 0. Esse menos esse é o delta f de 1. 2 elevado a 2 menos 2 elevado a 1 dá 2 elevado a 1. Aí o delta f de 2, 2 elevado a 2. O delta f de n menos 1, 2 elevado a n menos 1. E o delta f de n é f de n mais 1 menos 2 elevado a n. Você faz isso até você chegar numa PA de ordem 1, que é quando você chega no delta n menos 1 de f de 0, que vai ser 2 elevado a 0. O delta n menos 1 de f de 1, que vai ser 2 elevado a 1. E o delta n menos 1 de f de 2, que vai ser isso aqui, né? F de n mais 1 menos 2 elevado a n, menos 2 elevado a n menos 1, até 2 elevado a 2. Né? E quando você aplica mais uma vez, né, o operador diferença, você gera a razão da PA. Então a gente vai ter uma constante, a gente vai ter o delta n de f de 0, que vai ser 2 elevado a 0, essa é a minha constante, né, porque vai ser esse menos esse. E, bom, a gente vai ter o delta n de f de 1, que no caso vai ser esse menos esse, tá? Que é esse número aqui menos esse, que é essa f de n mais 1, menos 2 elevado a n, menos 2 elevado a n menos 1, menos 2 elevado a 2, menos 2 elevado a 1, só que esses dois números são iguais, e aí a gente obtém que o f de n mais 1 é essa soma de potências de 2, e aí a gente tem uma soma de termos de uma PG, né? PG de razão 2, primeiro termo 1, e eu estou somando n mais 1 termos, e aí se você jogar na formulinha da soma da PG finita, você obtém aquilo ali, tá? Então, a gente agora mostrou duas grandes ideias, né? Polinômio interpolador de Lagrange e agora as progressões aritméticas de ordem superior, e a gente acabou de ver que está tudo entrelaçado, né? Ok? Agora eu vou pegar essa última parte da aula para fazer algumas sugestões de leitura, falar um pouco de alguns livros que serão úteis, porque eu acho que isso é extremamente importante, para que a partir de agora, juntando com essa aula que eu ministrei, esses livros que vocês podem adquirir, tá? Vocês possam montar as suas aulas, né? E, claro, a gente também sabe que existem alunos que estão assistindo essas aulas, alunos olímpicos, né? Então, espero que gostem, que tenham gostado dessa aula e que também essas sugestões de leitura servem para vocês, ok? Então, antes de eu fazer uma apresentação dos livros, como eu falei, eu recordei de um exemplo que eu deveria ter falado lá na parte de polinômio interpolador de Lagrange, da fórmula da interpolação, mas não é tarde ainda porque a nossa aula ainda não acabou. Então eu vou agora mostrar esse exemplo, que é um exemplo bem diferente. Eu quero provar uma identidade, né? Ou seja, você olha, aparentemente não é um problema de polinômios, e aí você tem o seguinte: se x, y e z são números reais distintos, né? Eu quero provar essa identidade aqui, x ao quadrado sobre x menos y, vezes x menos e, mais y ao quadrado sobre y menos x vezes y menos e, mais e ao quadrado sobre z menos x, z menos y, isso aqui é 1, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um polinômio que eu escolho, o polinômio é p de t igual a t ao quadrado, e eu vou usar a fórmula da interpolação de Lagrange para escrevê-lo usando os números reais x, y e z. Porque eu sei como esse polinômio vai se comportar em x, y e z. Agora, claro, é um pouco diferente do que eu fazia, porque normalmente a gente usava a fórmula da interpolação em um polinômio desconhecido, onde a gente conhecia algumas informações. Agora não. Agora eu te dou o polinômio e, dado o polinômio, eu consigo ver as imagens desse polinômio em x, y e z. E aí olha o que vai acontecer. O polinômio é o t ao quadrado, certo? Aí eu vou usar a fórmula da interpolação em x, y e z. Então, a imagem do x é x ao quadrado, aí vai aparecer t menos y vezes t menos e, dividido por x menos y, x menos e. A imagem do y, né? Aí vai aparecer t menos x, t menos e, y menos x, y menos e.
a imagem do z, t menos x, t menos y, z menos x sobre z menos y. E aí o que eu vou fazer? O coeficiente do t ao quadrado é 1. Então, ele tem que ser 1 dos dois lados. Tá, desse lado é 1. Ok, mas o que é o coeficiente do t ao quadrado do lado direito? Se você multiplicar esses dois parênteses, vai aparecer t ao quadrado e mais alguma coisa. O coeficiente do t ao quadrado é exatamente esse número que aparece aqui, ó. X ao quadrado sobre x menos y, x menos z. Aqui o coeficiente do t ao quadrado é y ao quadrado sobre y menos x, y menos z. E o coeficiente do t ao quadrado lá é z ao quadrado sobre z menos x, z menos y. Você vai somar esses três caras, você vai agrupar os termos semelhantes, e aí a gente sabe que essa identidade é verdadeira. Então agora a gente caminha para a fase final. Eu vou conversar um pouquinho sobre indicações de leitura, tá bom? Então, pessoal, essa parte final aí do nosso vídeo, eu vou fazer algumas sugestões de leitura, né, a respeito do que a gente discutiu aqui e claro, mais algumas coisas a respeito de polinômios, né? E, claro, agradecer pelo prestígio de estarem assistindo essa aula e espero que vocês tenham gostado, que ela cause um impacto positivo, como todas as aulas de PapMen me causaram, né? E agora o Prolímpico está surgindo, ele está nascendo, é o segundo ano do Prolímpico. Agradecer aí meu amigo Samuel Barbosa pelo convite para participar desse evento, né? Porque é um grande evento. Bom, outra sugestão de livro, um livro bem olímpico, né, que foi publicado pela SBM na coleção do professor de matemática, é um livro do meu conterrâneo, grande amigo Antônio Caminha Muniz Neto, que é o Tópicos de Matemática Elementar, volume 6, que é sobre polinômios. Ele tem uma discussão maravilhosa sobre o polinômio interpolador de Lagrange, operador diferença, tá? Então, assim, recomendo não só esse, como todos os outros 5 livros que o Antônio Caminha escreveu, tá? O Caminha é um cara que escreve muito bem, e esse livro aqui é um livro com uma pegada bastante olímpica, né? E o último livro que eu vou apresentar é do meu colega Navid, né? Que é exatamente o meu amigo persa que está escrevendo um artigo comigo. E ele escreveu um livro sobre polinômios, né? O livro é sensacional, junto com o Tito Andresco e o Alessandro Ventulo, tá? E esse livro vai sair a edição 2, né? O volume 2, agora em maio, ok? Pessoal, interajam comigo na descrição do vídeo, né? Nas mensagens. No PapMen eu respondi todas as mensagens. Vou responder também aqui e a gente vai trocar sempre ideias. Se precisarem de mais exercícios, mais indicação de material, podem contar comigo. Não deixem de acessar as minhas redes sociais, né? O meu Instagram é o @raio.ki, né? CHI, e o meu YouTube é RaioKi, tá bom? Tchau, tchau e até um próximo Prolimpo.